Olá, seja muito bem-vinda! Nós já conversamos sobre o que muda na nossa vida, na nossa rotina, depois do nascimento de um filho. Mas o que muda na gente? Será que muda muita coisa? Olá, eu sou a Patrícia, mãe da Isis de 5 meses, e eu converso com você sobre a beleza e os desafios da maternidade. A mudança mais óbvia que a gente percebe logo de cara é o nosso corpo, né? Eu tive uma gravidez assim excelente e a minha barriga cresceu bastante. Ou seja, a minha pele esticou muito. As estrias apareceram. Por mais que eu tenha me cuidado, passado creme, óleo e tudo que parecesse pela frente estava passando, mas eu tive sim estrias. São poucas, elas são finas, não é nada assim, nossa, meu Deus, vou morrer por causa das estrias. Não, tá tudo bem. São marcas de que eu fui casa, né? Não, elas me incomodam um pouco, mas não é uma coisa assim, nossa, eu preciso muito resolver isso agora. Pretendo sim marcar um dermato para ver se tem alguma coisa que eu possa passar e amenizar ali o aspecto, né? Mas não é algo que, assim, de urgência, né? Primeiro eu tô resolvendo outras coisas da vida para depois ver se eu consigo marcar um dermato. O meu seio também mudou bastante, cresceu. Como tem a amamentação, ele fica ali diferente. Tem hora que parece que ele tá mais caído do que era antes. Eu acredito que vai ficar mesmo. Faz parte, né, gente? Não tem muito que a gente fazer. E a minha barriga também, durante a gravidez, ela cresceu muito. E depois que a minha filha nasceu, logo nos primeiros dias não, porque o útero ele continua ali grande, mas conforme a minha barriga foi diminuindo, deu para perceber a pele extremamente flácida. Hoje já tá bem melhor em questão de flacidez na pele, mas ainda tem, claro. Mas olha, quando você é casa, eu acho muito difícil que não fiquem marcas de uma mudança tão profunda na nossa vida. Então, sempre que eu olho para isso, eu lembro que eu tenho essas marcas porque eu gerei o amor da minha vida. E tá tudo bem. A gente pode resolver. Vai ficar igual era antes? Não. Não vai não. Mas vai ficar melhor, porque essa versão minha com certeza é melhor do que a anterior. Outra coisa que muda assim, logo de cara, durante a gravidez mesmo, é o sono. Eu tinha um sono maravilhoso durante a gravidez. Eu dormia muito bem, eu dormia assim coisa de 9 horas por noite e eu ficava assim, nossa, estou dormindo muito bem. Porque eu era o tipo de pessoa que eu demorava muito para dormir. Então eu deitava na cama e ficava lá divagando, pensando na morte da bezerra, pensando em mil coisas aleatórias. Eu demorava coisa de meia hora, 40 minutos para dormir. E foi inclusive isso que fez eu desconfiar que eu estava grávida, porque eu batia na cama e dormia. Deitava a cabeça no travesseiro e estava lá no sétimo sono. Então, durante a gravidez, ficou mais fácil de dormir, assim, porque eu fiquei um pouco mais sonolenta, pelo menos no começo, né? Depois passou, mas isso me ajudou a dormir mais. Depois que a minha filha nasceu, aí a gente dormiu menos, né? Cada fase é de um jeito. Quando eu passei pela privação de sono também era assim, onde eu encostava, eu dormia, porque eu tava passando por privação de sono. Então isso fez com que eu dormisse em qualquer hora, em qualquer lugar. Então eu tava ali, ó, encostei assim, dormi. Eu tava almoçando, gente, do jeito que eu terminava de almoçar, eu encostava assim, ó, e dormia. A privação de sono, gente, ela é muito difícil, né? Se você já passou por isso, é muito difícil você ficar sem dormir, porque não é diferente do que quando a gente tá cansado antes de ter um filho, porque não é uma, duas noites que você teve mal dormidas. São noites e noites seguidas em que você não dorme, que você não consegue dormir em outro horário. Ah, não dormi de noite, mas eu descansei durante o dia. Não, a gente não descansa em horário nenhum. Então fica extremamente cansativo. E quando a gente tá passando aí por esse período, parece que não vai passar nunca. Você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Vai ser para sempre assim, e agora? Como é que eu vou sobreviver? Mas passa, gente. Pra gente aqui passou, conforme a minha filha foi crescendo um pouquinho, né, que hoje ela tem 5 meses, mas conforme ela foi crescendo, ela foi melhorando os hábitos dela de sono. Isso quer dizer que todas as noites ela dorme bem? Claro que não, né? A gente tem noites e noites. Algumas noites são melhores do que outras e a gente aproveita para descansar. Hoje em dia, ela dorme por volta das 9 horas da noite. Então a gente começa a rotina dela umas 7h30, entre 8h30 e 9 horas ela está dormindo. Então a gente aproveita para terminar de fazer as coisas que a gente tem que fazer, ficar um pouquinho junto ali e aí depois a gente vai dormir. Eu evito de dormir tarde, porque se ela acordar muito nessa noite, aí, né,
fica complicado pro meu lado. Mas se tem uma coisa que eu posso garantir é que essa fase de ficar sem dormir, ela passa. Em algum momento ela passa. Para algumas pessoas duram mais, para outras pessoas duram menos, mas em algum momento isso vai passar. Nada é para sempre. A minha disposição, ela foi pelo ralo, assim, ó, lindamente, toda completa pelo ralo, desde que a minha filha nasceu. É claro que hoje já melhorou, mas eu percebi que logo que ela nasceu eu não tinha disposição para nada. No início, como era mais fácil, até porque a barriga ainda não tinha diminuído muito, eu usava muito a camisola que eu estava usando as camisolas que eu estava usando na maternidade. E aí depois eu percebi que o ato de permanecer de pijama me deixava meio para baixo, assim, meio preguiçosa. E aí eu comecei a não usar mais essas roupas e isso mudou um pouco a minha disposição. Outra coisa é que eu saí poucas vezes logo no início, mas quando eu saí, eu não queria me arrumar, assim, porque eu falava, meu Deus, você imagina, eu me arrumo toda e aí na hora que eu voltar, eu ainda tenho que me desarrumar inteira. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso chegar e dormir, eu não posso perder tempo me desarrumando. E aí um dia eu falei, não, hoje eu tô merecendo, eu vou me arrumar. Então eu me arrumei, passei maquiagem, arrumei meu cabelo e assim, é uma mudança, deu um tchan, assim, deu um up. E eu fiquei bem feliz naquele dia, porque eu tinha me arrumado e foi, nossa, é bem gostoso. Eu não tô dizendo que você precisa se maquiar para se sentir bem. Você precisa ver o que é que te faz bem. Então, se te faz bem tentar ler um livro, 5 minutos, pega 5 minutos para fazer isso. Eu costumo ter um momento sempre que a minha filha dorme, assim. Aproveito esse tempo para fazer alguma coisa que eu gosto. Então, se vai melhorar a minha autoestima, se vai melhorar a minha disposição, eu pego esses 5 minutos para escutar uma música, para ler um pouquinho, para fazer alguma coisa que eu gosto, porque isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Eu reparei também que eu me tornei uma pessoa melhor. E não só isso. Todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor, ser o meu melhor a cada dia que passa. Eu fico pensando muito que eu sou o exemplo da minha filha. E aí eu fico pensando que tipo de exemplo que eu tô dando para ela para colaborar com o desenvolvimento dela. Ela está aprendendo, né? Ela ainda é muito nova, mas ela vai aprender aqui dentro de casa, aqui com a gente, como ser um humano. Então nós temos que ser o melhor exemplo de ser humano possível para que ela siga o nosso exemplo, né? Porque é aquilo lá. A palavra comove, mas o exemplo arrasta. Uma frase que tem feito muito sentido para mim desde que ela nasceu é: eu preciso cuidar de mim para cuidar dos meus. Eu só posso oferecer o meu melhor para ela todos os dias se eu estiver bem. Então eu procuro cuidar de mim, cuidar do eu comigo, eu com o outro, eu com Deus. Eu gosto muito dessas 3 vertentes aí, para que eu possa ser o meu melhor todos os dias. Então eu trabalho em mim para melhorar. Somente estando bem que eu posso oferecer o meu melhor para minha filha. E é isso que eu quero oferecer para ela todos os dias. Eu não sei se aconteceu com você também, mas eu sinto uma necessidade de mudança tão grande. As minhas roupas, elas não me servem mais. E não tô falando no sentido de servir de vestir. Elas estão vestindo, elas cabem no meu corpo. Mas elas não cabem mais em mim, elas não representam mais quem eu sou. E isso é tão difícil, porque eu olho, eu visto uma roupa e eu fico, a roupa até que ficou boa, mas eu não gostei dela mais em mim, eu não gosto mais daquela roupa em mim. E é muito difícil também, porque eu também preciso que a roupa me facilite a amamentação. Tem roupas que não facilitam em nada a amamentação. E aí não dá pra sair de casa usando uma roupa que não vai me facilitar a amamentação. E agora eu tô nessa, eu tô passando por uma transição de estilo. Não sei como fazer isso. Se você souber, pode me dar uma dica, porque eu não faço ideia. Eu até pesquisei alguns vídeos sobre e eu vi que eu me perdi um pouco. Eu fiquei tentando pegar uma receita de guarda-roupa inteligente e isso não era do jeito que eu estava imaginando, porque não existe uma receita de guarda-roupa inteligente. Existe o tipo de guarda-roupa inteligente para mim e ele vai ser diferente para você. Então eu me perdi um pouco quando eu estava pesquisando sobre isso, agora eu estou tentando imaginar melhor, mas eu mudei e foi muito. Agora eu preciso fazer aí essa transição de estilo. Não vai ser do dia para noite, até porque poucas pessoas têm
condições aí de pegar, eliminar o guarda-roupa inteiro e comprar tudo de novo. Mas eu tô passando assim por mudanças. Eu me tornei uma bela de uma manteiga derretida. Vou contar. Eu sempre chorei com filme, com novela, etc. Tava normal. Só que depois que a minha filha nasceu, isso virou uma coisa muito maior. Entrou em um nível assim diferente. Porque agora eu choro com qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Nível TPM. Sabe quando você tá de TPM e aí passa um comercial bonitinho na TV e você chora? Eu tô nesse nível aí. Só que eu não tô mais de TPM. Não tô. E aí é todo dia assim. Outro dia, quando eu tava assistindo as Olimpíadas, gente, eu chorei tanto com o moço do judô que ganhou medalha de prata. Porque logo que ele perdeu a luta, né? Então ele conquistou a medalha de prata, foi uma vitória. Só que a hora que ele saiu da luta, ele tava chorando e ele foi dar uma entrevista. E ele falando que queria levar a medalha de ouro pro filho dele. Gente, eu chorei horrores com essa entrevista dele. Na verdade, eu acho que eu chorei com cada medalha que eu vi a pessoa ganhando. Nossa, eu chorei muito com essas Olimpíadas. Esse ano, assim, as Olimpíadas me emocionaram muito, eu chorei horrores. E é isso. Sou uma manteiga derretida nível hard. Agora eu entendo. Agora eu entendo aquela amiga minha que foi mãe e tava com muitas dificuldades na rotina, no trabalho. Difícil você conversar com alguém que não é mãe e se colocar, conseguir se colocar no lugar e entender o que a pessoa tá passando. Hoje eu vejo que eu não entendia, não. Mas hoje eu entendo. Eu entendo muito. E eu sei que eu posso ser uma amiga muito melhor para aquela minha amiga que foi mãe recentemente. Eu sei que eu posso ser de muito maior ajuda hoje, porque hoje eu entendo. Então eu sei do que ela está precisando. Eu sei ser uma mão que ajuda muito melhor do que antes. Porque eu sei que às vezes as pessoas não querem pedir ajuda ou não querem falar o que elas estão precisando. Então, quando você já passou por aquela situação e você já sabe o que a pessoa precisa, faz diferença. Olha, um filho realmente muda a nossa vida, a nossa rotina, mas muda a gente de um jeito absurdo. Então eu te digo uma coisa, se você me conheceu antes de ser mãe, vai precisar me conhecer de novo. E você, como é que foram as mudanças que você teve quando seu filho ou sua filha nasceu? Vamos conversar um pouco sobre isso? Obrigada por assistir, até o próximo.